E aí, galera, beleza? Vamos retomar a nossa aula hoje. A nossa aula, a gente vai falar hoje sobre promoção. Na aula anterior, quando eu falei sobre os peões, o movimento deles, né? Eu acabei falando um pouco sobre promoção, né? Mas não acabei não me aprofundando tanto quanto eu quero aprofundar nessa aula, tá bom? Então, como funciona a promoção ou coroação? Você pode falar tanto dessas duas formas. Eu coroei a peça ou eu promovi a peça, tá bom? Como que funciona essa promoção? Então, ó, lembra que o nosso peão, ele nasce de um lugar, certo? Então, por exemplo, o peão preto, ele sai daqui e o caminho dele é até chegar aqui, né? Então ele vai andando uma casa por vez, certo? Até chegar aqui, nessa última casa. Aqui é o ponto a linha de chegada do nosso peão, certo? Então ele vai andar uma casa para cá, uma casa para cá, uma casa, uma casa, uma casa. Quando ele chegar aqui, você tem direito a promover ele a 3 peças. 4, né, no caso. A torre, ao bispo, ao cavalo ou a dama ou a rainha, né? Você pode escolher, tá bom? E aí, essa peça, ela deixa de ser a peça peão e passa a se tornar a peça que você escolheu. Então, por exemplo, nossos brancos saindo daqui, né? Então, ele andou até aqui, depois ele andou mais uma casa, depois ele andou mais uma casa, depois ele andou mais uma casa, depois ele andou mais uma casa. Fez esse caminho aqui. Quando ele chegar aqui, uma casa antes de ele ser promovido, ele vai ter que escolher se ele quer ser uma dama, se ele quer se tornar uma torre, se ele quer se tornar um cavalo ou se ele quer se tornar um bispo. Ah, eu quero me tornar uma rainha. Então você coloca a sua peça aqui no lugar, substitui e coloca a peça no lugar. Tá vendo? Dessa forma. E aí esse peão aqui, ele deixa de ser peão e se transforma em uma rainha. E aí ela tem os poderes da rainha normal. Anda na diagonal, para frente, pro lado, pro outro, como vocês já sabem, tá? O que a gente faz com essa peça? Coloca fora do tabuleiro. Ela não pode ser mais usada, tá bom? Então, legal. Quando você promove, você está dando mais força para o seu tabuleiro, tá? Por quê? Porque em vez de você só ter uma rainha, agora você tem duas. Ou, se em vez de você só ter duas torres, você pode ter 3 torres. Ou, em vez de você só ter 2 bispos, você pode ter 3, 4 bispos. O quanto você conseguir levar o seu peão daqui para cá ou daqui para cá, é o número de promoções que você vai conseguir. É fácil, professor? Não, não é fácil. Mas é uma das jogadas que fazemos para poder ganhar a partida, tá? Professor, sempre é uma boa opção a gente promover o peão a rainha
ou promover a torre, ou a bispo, ou a cavalo? Vamos pegar, por exemplo, aqui. Imaginamos que nosso peão negro ele conseguiu sair daqui para cá, certo? E tem uma rainha aqui, ok? Lembrando, nosso peão ele só anda para frente, né? Ele não pode voltar para trás e ele não pode andar para os lados. O que acontece? Esse rei ele pode capturar o peão, lembra? Lembra que eu expliquei sobre área de movimentação? Perdão, área de domínio da peça? Então lembra que todos esses quadradinhos aqui são a área de domínio do rei, certo? Imaginando esse quadrado aqui. Então a peça inimiga, ela nunca pode ficar na área de domínio do rei. Porque se ela ficar na área de domínio do rei, o que o nosso rei vai fazer? Vir e capturar. E não é uma boa jogada ser capturado pelo rei, certo? Também, o nosso peãozinho aqui, ele não pode ficar nessa linha. Porque tem uma rainha aqui. E a rainha ela pode vir e capturar o peão, certo? Então, ele também não pode ficar ali. O nosso Joãozinho, o nosso peãozinho, ele só tem uma saída, que é o quê? Ser promovido. Agora, professor, se o meu peão ele for promovido a rainha, o que vai acontecer com ele? Ele vai deixar de ser capturado. Ele não vai mais ser capturado tanto pela rainha, tanto pelo rei. Ele fica numa zona confortável. Porém, a gente tem que usar a cabeça para ganhar no jogo de xadrez. Então, só ganhar a partida não basta, né? Só fugir da jogada não basta. A gente tem que ganhar a partida, certo? Então, o que a gente faz? Em vez de promover o nosso peão para rainha, que aí não vai adiantar em nada, porque a única peça que a rainha poderia colocar em risco aqui seria esse peão. E pra gente o peão não tem tanta importância por esse momento, por essa situação, nesse exemplo, tá? Então o que a gente faz? A gente usa a cabeça. Lembra que o cavalo ele anda em diagonal? Então em vez de eu promover esse meu peão para uma rainha, que só vai capturar uma peça, eu posso vir aqui, ó, e dar cheque no nosso rei, no rei inimigo. Então, olha só, transformei o meu peão em um cavalo. Esse cavalo, agora ele está dando cheque no rei. Olha só. Lembra? Cavalo. Ele pode capturar o rei. O rei pode ficar ali? Não. O que o rei tem que fazer? Sair do cheque. Lembra da aula passada que eu expliquei? Resolver o cheque. Então ele não pode ficar aqui. O que ele vai fazer? Vai andar para trás. E aí, sabe o que você vai fazer agora? Capturar a rainha dele. Por quê? Você pode capturar agora a rainha dele. Então, com essa peça aqui importante, você vai vir. Olha só que importante, olha só que legal. Com um peãozinho, você deu cheque no rei. Você deu cheque no rei e fez com que ele tivesse que correr, né? E além disso, você capturou a peça mais importante da branca, que é a rainha. Tudo por causa desse peãozinho. Então por isso que a gente tem que sempre pensar, quando a gente for jogar, em montar uma estratégia com que esse peão
ele possa ser usado de uma forma bem mais aproveitosa e de uma forma bem mais estratégica, tá bom? Vou dar um outro exemplo, tá? De cheque, ok? Então, imagina que esses 3 peõezinhos estão aqui. O rei branco está aqui. E o nosso peão negro está aqui. Tá bom? Olha só que legal. O nosso peão preto aqui, lembra que o nosso peão preto, ele, imaginando, né, que ele saiu daqui e vem parar aqui, tá? Então o nosso peão preto, ele andou todas essas casas e chegou aqui. E o rei está encurralado no canto do tabuleiro. Ele está bem aqui, ó. Aqui nesse caso, para a gente seria interessante promover tanto uma rainha quanto uma torre. Por que seria interessante? Porque aqui, opa, desculpa, a rainha e a torre. Porque seria interessante para nós transformarmos o nosso peão em uma peça mais forte. Porque aqui a gente vai finalizar o jogo, a gente vai dar checkmate. Que seria o quê? A gente transforma o nosso peão aqui. E aqui, ó, o rei ele não pode ficar nessa linha, porque se ele ficar aqui nessa linha, ele será capturado pelo rei. A torre, ela vai capturar o rei dele, né? A torre vai capturar o rei dele. Então ele não pode ficar nessa linha. O que ele tem que fazer? Correr. Mas ele não consegue correr, porque todas as casas que ele vai, está travado aqui, ó. Certo? Então, se está travado aqui, o rei ele não pode fugir, ele não pode correr. Lembra que existem 3 situações que a gente resolve um checkmate? A gente tem que correr. Se a gente não conseguir correr, a gente tem que tentar capturar. Se a gente não conseguir capturar, a gente tem que tentar colocar uma peça no lugar. Nenhuma dessas situações o nosso rei branco consegue fazer. Então o que acontece? Ele está em checkmate. Então olha só, o nosso peãozinho negro conseguiu dar checkmate e acabar a partida. Por quê? Ele transformou em uma peça, no caso a torre, e deu checkmate na partida. E aí acabou o jogo. Por quê? Porque o rei não tem escapatória. E quando o rei não tem escapatória, ele fica preso. E se ele fica preso, acaba a partida. Então o que acontece? Derruba o rei, cumprimenta o coleguinha e começa outra jogada. Vocês viram como é importante o peão? O peão ele é uma peça muito fundamental no nosso jogo. Se a gente usar de forma estratégica e de uma forma em que a gente, de uma forma esperta, nós conseguimos ganhar uma partida somente com os peões, certo? Então fica, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Promoção, então vamos recapitular, tá bom? Então promoção acontece quando os peões estão em um lugar do tabuleiro. Eles vão para o tabuleiro do inimigo. Nesse caso aqui, ó. Quando acontece isso, quando acontece essa situação, o que vai acontecer com esses peões? Se eles andarem até aqui, opa,
eles terão direito de escolha. Qual que é a escolha, professor? Transformar esses peões em uma rainha, em uma torre, em um cavalo ou em um bispo. E quando acontece isso, esse peão que está aqui, por exemplo, ele vai para fora do tabuleiro e a peça é transformada no lugar. Ah, consegui levar esse aqui também. Então, agora eu quero transformar num cavalo. Eu tiro fora do tabuleiro e coloco o cavalo. Agora eu tenho um bispo e um cavalo a mais no meu tabuleiro. Tá bom? É sempre dessa forma que acontece o tabuleiro, a promoção. Professor, é só assim? Não. Pode ser ao contrário também. O coleguinha que você está jogando consegue trazer o peão dele para cá. Quando ele chegar aqui, ele vai ser promovido. E quando ele for promovido, ele vai poder também escolher. Mas quando você escolher a peça, lembrando que seria uma boa escolha usar essa peça para te promover. Então você tem que analisar conforme o jogo. Se na situação for uma boa escolha, você promove. Se não, você escolhe uma outra peça que pode te favorecer, por exemplo, o cavalo. Se a peça que você for promover tiver presa, se transforma no cavalo e o cavalo consegue pular casas, né? Então é uma boa escolha o cavalo. Tudo bem? Tá bom, galerinha? Então é isso hoje. Queria explicar sobre a situação da promoção. E então nos vemos na próxima aula, tá bom? Até mais.